Redes para iniciantes, roteadores. Então, vamos dar uma olhada num equipamento fundamental na área de redes. Bom, primeira coisa sobre roteadores. Na verdade, assim, fique claro, primeira coisa. Roteamento é um processo que acontece no sistema operacional. Ou seja, isso aqui é software. Isso é executado no sistema operacional. Um roteador é um dispositivo que realiza roteamento. Portanto, pode ser qualquer hardware que tenha essa capacidade. Exemplo: um celular, um smartphone, pode ser um roteador? Sim. Um access point? Sim. O meu PC com Windows, pode? Sim. Agora, quando tu necessita de desempenho, ou seja, imagine um roteador no núcleo da internet, que faz a interligação entre redes, entre continentes. Eu não vou botar um smartphone para fazer isso. Não vai ter capacidade para fazer isso. Capacidade de recurso computacional, falando aqui. Falando de memória, CPU, certo? Interface de rede e por aí vai. Então, roteador é que faz roteamento. O que é o roteamento? Basicamente, é interligar, possibilitar a interligação, né? Interligar redes distintas. Então, é a possibilidade que eu tenho de, ao montar uma rede com equipamentos diretamente conectados, próximos um do outro, eu fazer com que esses caras possam se comunicar com outra rede, com outro padrão de uso, com outra tecnologia, por meio desses protocolos aqui. Na verdade, de um único protocolo fundamental, que é o IP. Então, o protocolo IP, na verdade, é o universal, digamos, a parte universal de comunicação. Se na tua rede utiliza-se TCP/IP, ou seja, utiliza-se roteamento IP, tu consegue se comunicar com outra rede qualquer que também possua protocolo IP. Então esse cara é a base. Ele é a linguagem comum entre as redes. O que eu estou falando de redes diferentes aqui? Imaginem uma comunicação com 4G, certo? Um celular. Vocês poderem estar acessando, por exemplo, um servidor que está numa outra rede Ethernet. Não tem nada a ver uma rede com a outra. Uma coisa é 4G, outra coisa é uma rede cabeada que está lá num laboratório. Mas o que eles têm em comum? Ambos utilizam o protocolo IP. E os roteadores fazem o seguinte: os roteadores têm a possibilidade, e esse é o segundo termo que aparece aqui, de ser um gateway. O que é o gateway? Basicamente é o seguinte, ó, imagine que eu tenho aqui a rede 4G, do outro lado aqui eu tenho uma rede Ethernet. Então são tecnologias diferentes. Eu tenho uma outra rede aqui que é um Wi-Fi. O que eles são diferentes? As interfaces de rede são diferentes, a forma de comunicação direta é diferente. Mas um roteador aqui, ele teria uma interface 4G, uma interface Ethernet, uma interface para conversar com Wi-Fi. E o que eles têm em comum? Aqui tem o IP, aqui tem IP, aqui tem IP.
Então o roteador trata do seguinte: ele pega os pacotes IP de cada uma dessas tecnologias aqui que ele conversa e ele consegue repassar esses pacotes entre essas redes. É basicamente isso que faz um roteador. Identifica para quem tem que entregar e ele conhece, ele consegue conversar com cada um deles aqui. O gateway vem a ser um portal, né? É exatamente isso. Ele tem um portal para cada uma dos padrões que estão envolvidos. Beleza. Então, básico é, processo de roteamento tem o objetivo principal repassar pacotes de uma rede para outra. Isso é o básico de roteamento que os roteadores executam. É realizado no nível de sistema operacional. Então, se o sistema operacional tiver suporte, qualquer dispositivo, né, pode virar um roteador. Aí o desempenho é outra história. Okay? O que é o desempenho? Quantos pacotes por segundo? Qual é o link que ele vai atuar? Tamanho da tabela de roteamento? Bom, vai embora. Baseado em endereços IP, tanto IPv4 como IPv6. Tem uma tabela de roteamento. O que é essa tabela de roteamento aqui? É como se fosse um catálogo de destinos, né? Então, baseado no endereço que chega, onde é que está o destino para entregar esse cara aqui? Ah, ele está na interface 4. Então, encaminha esse pacote para a interface 4. Não, esse aqui é para a interface 3. Encaminha a interface 3. Então, esse cara aqui é um guia para onde tem que repassar o pacote. Certo? Então, essa análise de para quem tem que entregar e para onde encaminhar é feito pelo roteador. E muito importante, né, que os roteadores são a base do funcionamento da internet. Então, toda a comunicação na internet passa por roteadores. Então, essa é a importância que tem um dispositivo como esse. Aqui tem um exemplo de um diagrama, né, com roteadores. Então, perceba que esses roteadores aqui, eles estão fazendo o encaminhamento entre essas redes todas aqui. Então, permite que essas redes que são distintas, ó, se comuniquem. Aqui tem switches, ó, que fazem a comunicação direta, ó, entre os equipamentos. Então, se eu tiver que comunicar esse cara aqui com esse aqui, eu não preciso ter roteador. A comunicação é direta. Agora, esse cara aqui quer mandar imprimir nessa impressora aqui. Ele vai ter que solicitar para o roteador. Tu tem um caminho para chegar nessa impressora aqui? Esse roteador vai encaminhar para esse outro roteador. Esse roteador, opa, eu tenho um caminho aqui, ó, encaminho o pacote para cá. É basicamente isso que acontece no roteamento. Imagine na internet numa escala maior. Bom, então assim, já que o roteador ele faz um meio de campo entre redes, diversas funcionalidades foram agregadas aos roteadores, porque eles são equipamentos que estão posicionados de forma estratégica na rede, né? Então se colocam nesses roteadores firewall, aplicações de segurança, como antivírus, como detectores de intrusão. Isso é bastante comum, então vêm essas funcionalidades agregadas, né? Outra coisa interessante, o roteamento, ou seja, aquele guia, aquela tabela de roteamento, ela pode ser estática ou dinâmica. Então, os caminhos podem ser fixados ou eles podem ser variáveis, dependendo das condições da rede. E aqui está, então, a parte dinâmica. O estático, caminhos de destino fixo, alguém vai lá e configura. Então, olha, para chegar naquela impressora ali, cara, esse é o caminho. Agora, se cai um link, eu tenho um caminho alternativo? Aqui não funcionaria. Já no caso de dinâmico, então esses caminhos eles são adaptados constantemente. Os roteadores trocam informações entre eles, né? Para ver as condições da rede,
ou de acordo com o interesse do administrador. Então, tu pode configurar, dizer, olha, o padrão é passar nesse link aqui, né? Sair nessa interface. Caso caia, passe na outra. Tu consegue fazer. Então, isso aí é o protocolo de roteamento dinâmico. Protocolos comuns, né? RIP aqui é algo das antigas, legado, ok? Mas o SPF e BGP são os caras a serem estudados atualmente. Então, exemplos de dispositivos, certo? Que seriam roteadores chamados appliances, né? Ou box. São os termos que aparecem aqui, né? Appliance. Então, que seria uma caixa onde está o funcionamento de um roteador, e aí tem um hardware específico aqui, com desempenho, né, com CPU, com memória, para fazer o trabalho de roteamento com o desempenho necessário. Mas tem de tudo. Pode ser um mini PC desses aqui, certo? Usa uma rede aqui, outra aqui, ativa o roteamento no sistema operacional, tá pronto. Funciona também. Coloquei aqui um exemplo de um equipamento da Ubiquiti, para vocês terem uma ideia do que é uma caixa dessas. Então ela tem uma capacidade de tratar 80 gigabits por segundo, tem 16 núcleos de processamento, cada núcleo tem 1.8 GHz e tem 16 GB de RAM, só para roteamento. E não é um roteador, certo? Fantástico, não. É um roteador de nível intermediário. Okay? Portas aqui a 10 gigabit. Tem portas, aqui uma porta a gigabit deve ser para gerenciamento. Tem uma porta de console para fazer administração. Então, claro, tem um sistema operacional aqui, onde vai ser configurado, etc. Deve ter várias funcionalidades agregadas. Mas tudo depende, na área de redes, de qual é a aplicação, de qual é o cenário que está se aplicando. Olha, é um pequeno negócio. Eu não vou comprar um negócio desse aqui, custa uma Babilônia de dinheiro. Talvez eu consiga... Esse cara aqui faça o serviço para mim, tranquilamente. Ou um PC com Linux, pode ser. Ou um router board mais barato possível. Aí vai depender do uso, ok? Então, outro exemplo aqui, um router board MikroTik, bastante usado em provedores, certo? Tem funcionalidade, né, diversas aqui. Usa o sistema operacional Router OS, né? Vale a pena dar uma olhada, certo? Os equipamentos da MikroTik. Existem certificações, certo? É possível baixar o sistema Router OS em uma máquina virtual e poder analisar a forma das funcionalidades. Então, bem legal. Não é um equipamento caro aqui, é um equipamento com muitos recursos, né? Inclusive rede sem fio e outras coisas. Ou simplesmente usar um Windows. Só que é uma configuração de Windows. Então, está fazendo um compartilhamento aqui, usando o NAT, tradução de endereços. Então, eu peguei um Windows aqui e ativei roteamento. Deu. Segue a vida, certo? Vai funcionar para as coisas básicas, sim. Uma coisa importante é assim, ó. Um roteador, ele atua como um switch antes de realizar o processo de roteamento. Então, ele não... É comum dizer assim, ó, o roteador atua, né? O roteador atua somente com pacotes IP. Tá, mas o pacote IP não sai voando, né, cara? Antes do pacote IP aqui, ó, tu tem a camada de enlace. Então, ele tem que fazer o papel de switch, trabalhar na camada de enlace e depois na camada de rede, que é essa aqui. Então, seu entendimento, às vezes, quando é iniciante nessa área, assim, tá, mas o roteador só trabalha na parte de IP,
Não, cara, ele é um switch roteador. Ok? Muito bem. Então, gateway é um sinônimo de roteador. Então, se falar o gateway e o roteador, são sinônimos. Ok? Então, qual é o sentido? O sentido é que esse cara, sendo um portal, ele tem a capacidade de repassar pacotes entre redes diferentes e com tecnologias diferentes. Então, esse aí é o verdadeiro sinônimo de gateway, certo? Então, por exemplo, caso clássico, um modem roteador ADSL. Cara, de um lado tu tem ADSL, usando um par telefônico, do outro lado tu tem Ethernet. Ou, de um lado tu tem GPON, do outro lado tu tem Ethernet. As tecnologias são diferentes, certo? Elas são diferentes. Mas o protocolo IP é comum entre os equipamentos dos dois lados. Aqui tem um exemplo, no caso de um Windows, do gateway padrão. Então, qual é o roteador de saída padrão para mim atingir outras redes? Aqui tem o endereço IPv6, no formato link local, e aqui IPv4. Então, esses caras são responsáveis por atingir outras redes. Bom, por fim, o seguinte. Pergunta. Para funcionar a rede, precisa ter um gateway padrão configurado? Precisa. Se o acesso for somente à rede local, não é necessário. Qual é o papel do gateway padrão? Atingir redes diferentes. Se for a comunicação entre um PC e uma impressora ligados na mesma rede, e a mesma rede que eu estou falando aqui é a mesma rede lógica, estão na mesma rede IP, não vai ser necessário. Agora, se a rede destino, ou seja, o endereço que está se buscando é em outra rede, diferente da rede local, sim, terá que ser usado. Então, aqui terá que ser configurado o gateway, senão tu não vai chegar. E não tem como passar para outra rede se não tiver o gateway padrão configurado. Então, isso aqui é o básico de roteadores, um pouquinho de roteamento, para quem está iniciando nessa área, para pelo menos começar, vamos dizer assim, sem essas dúvidas principais que são bastante recorrentes.